Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, a palavra hoje, eu acho que ela vai ser um pouquinho diferente do que a gente está habituado. Porque o Senhor requereu que eu desse um testemunho acerca das obras que Ele tem feito em minha vida. O Senhor disse para que o povo se postasse e não fizesse nada, ou seja, não combatesse nada segundo a vontade deles. E o postar é ficar na posição. Só que é muito difícil nós ficarmos na posição sem fazer nada ao alcance humano quando a gente vê o inimigo vindo de encontro conosco. Quando nós vemos que as ondas estão agitadas, o barco está balançando, porque nós temos que esperar o agir do Senhor nas nossas vidas. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. O texto que nós vamos meditar se encontra lá em Isaías, capítulo 64, o versículo 4, e diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Quando Josafá colocou o povo para orar e jejuar, e Deus levanta o seu profeta no meio daquele arraial e pede para que o povo se posicione e espere, porque quem vai agir é o Senhor está cumprindo na vida desse povo justamente esse texto. Nós vemos um Deus que trabalha em favor daqueles que nele espera. Glória a Deus. E saber esperar no Senhor é uma grande virtude que a maioria de nós não tem. Principalmente nos dias atuais, onde a gente sofre uma síndrome que a gente chama de imediatismo. Tudo na nossa vida a gente quer para ontem. A gente não sabe esperar. A nossa geração não sabe ser paciente. A nossa geração vive afobada, a nossa geração vive ansiosa, a nossa geração vive inquieta. E a paciência é um dos frutos do Espírito do Senhor. É um dos frutos que nós, se possuímos o Espírito do Senhor habitando em nós, temos que desenvolver. E em determinados momentos da nossa vida, todo mundo, sem exceção, é colocado à prova. E quando essa prova chega nas nossas vidas, a gente acha que a nossa oração, que o nosso jejum, ele tem que ser respondido imediatamente. Tem que ser respondido na mesma hora. Como se o Senhor tivesse a obrigação de resolver tudo na nossa vida com urgência. E na grande maioria das vezes, não é dessa forma que acontece. Na grande maioria das vezes, Deus vai nos colocar numa sala de espera para nos ensinar e nos moldar, para que nós possamos receber a bênção que Ele tem para entregar nas nossas mãos. E quando nós somos levados para essa sala de espera do Senhor, muitas das vezes nós acabamos nos desesperando,
a gente acaba atropelando as coisas, a gente tira a mão do Senhor para colocar a nossa mão naquela situação. E na maioria das vezes, pela nossa impaciência, a gente acaba desistindo da fé. E nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Por quê? Porque toda espera vai produzir em nós um fruto precioso. O povo, quando caminhou no deserto, sob a orientação do Senhor, a espera deles demorou 40 anos, mas eles entraram, a sua geração entrou na terra que o Senhor tinha prometido para eles. Quando Deus apareceu para Abraão e fez uma promessa para Abraão de que ele teria um filho e que dele Deus levantaria uma descendência que seria como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar, Abraão teve que esperar até tomar posse da promessa do Senhor. Quando Deus mandou o dilúvio e prometeu a Noé que guardaria a sua descendência para que povoasse uma nova terra, Noé teve que esperar meses dentro de uma arca até as águas baixarem e ele poder sair para cumprir o propósito que Deus tinha colocado na vida dele. E não é diferente nas nossas vidas. Toda promessa que Deus faz a nós, ela passa pelo teste do tempo. Por isso que Hebreus capítulo 6, o versículo 15 diz assim: e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Então existe um intervalo entre a promessa do Senhor e o seu cumprimento nas nossas vidas. E esse intervalo chama-se espera. Só que como é que nós temos que esperar no Senhor? Nós esperamos no Senhor de braços cruzados, sem fazer nada? Vamos dormir, deixar a coisa rolar, eu não preciso me preocupar, não preciso esquentar a cabeça? Não. Existe uma maneira de se esperar. Quando o Senhor falou para o povo, postai e esperai, não fazei nada, Josafá, ele deu uma ordem para o povo, fazer uma coisa enquanto esperava. E a ordem era que o povo louvasse ao Senhor. Então, nós temos que fazer a nossa parte enquanto nós esperamos. Nós temos que entregar ao Senhor todas as nossas inquietações e confiar no Senhor e no seu agir, independente do que aconteça, independente do cenário, independente do vento que está soprando. Nós temos que depositar toda a nossa confiança nas mãos do Senhor. Esperar em Deus é um exercício de paciência e fé. E aqui eu vou contar a primeira parte do meu testemunho. Quando eu tive o primeiro contato com o Ministério Casa de Oração, eu lembro que eu procurava vários lugares e eu chegava e via uma coisa errada aqui, uma coisa errada ali. E aquilo, eu falei, poxa, Senhor, não existe um lugar onde eu possa ir cultuar. Todos nós sentimos, a necessidade de estar num arraial, num aprisco, buscando ao Senhor na unidade que o Senhor pediu que nós tivéssemos. E eu lembro que a primeira mensagem que eu ouvi na casa de oração foi a mensagem do bom samaritano. E quando o pastor, usado por Deus, trouxe a revelação do que é Jericó, do que é Jerusalém, porque aquele homem estava descendo e não estava subindo.
eu me vi na posição daquele homem. Eu falei, poxa, a minha vida toda eu nunca subi para Jerusalém. Eu sempre desci para Jericó. Eu sempre caminhei para o lugar da maldição e não para o lugar da bênção. E ali naquela palavra o Senhor abriu os meus olhos. E quando os meus olhos foram abertos, eu não relutei. Eu de cara mergulhei de cabeça. Eu aceitei a palavra do Senhor e eu permiti que a palavra do Senhor começasse a habitar em mim. E assim, à medida que o Senhor foi revelando, à medida que o Senhor foi ensinando, eu fui acertando tudo aquilo que eu fazia de errado. Muda isso, muda aquilo, deixa isso, deixa aquilo. E a palavra do Senhor, ela foi me ensinando. Quando eu tinha, acho que uns 15 dias mais ou menos de caminhada no Evangelho, que agora eu posso falar que eu tenho o costume de dizer que a fala de Jó virou a minha. Antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar. Hoje os meus olhos contemplam o Senhor. E quando eu tinha 15 dias mais ou menos de caminhada, o Senhor requereu algo de mim. Porque eu caminhava ainda em cima do muro. Eu tinha assumido meia posição. Então eu ia na igreja, mas eu ainda participava de rodinha de escarnecedor. Eu ainda tinha comunhão com quem era infiel com o Senhor. Eu ainda ia em lugares que eu não devia ir. Eu ainda fazia coisas que, aos olhos de Deus, não é correto. E a palavra do Senhor diz que uma fonte não pode jorrar 2 tipos de águas. E que o nosso proceder, ele tem que ser sim, sim, não, não. Ou nós servimos, ou nós não servimos. Porque quando nós cocheamos em 2 pensamentos, nós nos tornamos mornos. E o morno Deus vomita. E foi isso que Deus falou para mim. Eu vou te vomitar se você não se posicionar. E eu falei, não. Se eu vou servir a Deus, então eu vou servir a Deus com o meu corpo, com a minha alma e com o meu espírito. E ali naquele momento, eu comecei a fazer uma faxina na minha vida. Eu deixei de frequentar lugares, eu deixei de ter amizade com pessoas, eu deixei de ter comunhão até mesmo com muitos familiares, porque aos olhos de Deus não fazem a vontade do Pai. E quando eu fiz isso, no monte, o Senhor usou o seu profeta e o Senhor disse para mim que naquele dia, por causa do meu posicionamento em preferir agradar a Deus do que agradar aos homens, o Senhor estava me recebendo como filha. E que naquele momento o Senhor estava fazendo de mim uma mulher virtuosa, porque Ele estava liberando da sua virtude sobre a minha vida. Isso foi em março. Em junho, o Senhor me deu uma palavra a respeito do meu trabalho. O Senhor virou para mim e disse assim que eu iria ser promovida. Eu não estava pedindo isso para o Senhor, eu não buscava isso, mas o Senhor disse, amém. Se o Senhor falou, ouve a Deus e ouve o profeta e prosperareis. Então eu ouvi a voz de Deus, ouvi a voz do profeta. E quando Deus me deu essa palavra, foi mais ou menos como aconteceu na vida de José. Quando Deus falou para José em sonhos que José seria governador, Deus não falou para José que ele ia ser jogado num buraco pelos irmãos, que ele ia ser vendido como escravo, que ele ia parar numa prisão, que ele ia ter que fugir da mulher de Potifar. Deus não falou nada da tribulação que ia passar, mas Deus deu uma promessa.
E toda vez que Deus dá uma promessa, Ele não nos conta o caminho que Ele vai nos conduzir, porque é nesse caminho que o Senhor vai forjar o nosso caráter. É nesse caminho que o Senhor vai provar o que realmente tem no nosso coração. Se nós vamos dar ouvidos à sua palavra ou não. E ali o Senhor me deu essa palavra. Eu iria ser promovida. Irmãos, dali para frente, eu falava assim, Senhor, eu não estou entendendo nada. Porque o negócio, em vez de ir para frente, começou a andar para trás. Eu me vi igualzinho o povo do deserto. O povo no deserto, quando saiu do Egito, Deus falou assim, ó, marcha, rumo à terra prometida. E o povo caminhava andando para frente. Aí o povo tá andando para frente. De repente Deus falou assim, ó, para e volta. Aí o povo vira e começa a andar para trás. Tudo aquilo que caminhou para frente, Deus fez andar para trás. E quando mandou o povo andar para trás, Deus deu uma localização de onde o povo deveria acampar. E aonde Deus mandou eles acampar se chama Pi-Hairote. E a tradução de Pi-Hairote significa beco sem saída. Foi isso que aconteceu na minha vida. Tudo começou a dar errado, o negócio começou a afundar. Um dia eu estava no meu trabalho, eu falei assim, meu Deus, só falta agora eu ser demitida. Quando veio isso no meu coração, Deus me deu um sonho. E nesse sonho, eu estava desempregada, meu telefone tocava e eu já estava sem emprego há um bom tempo no sonho. E a ligação não era nem para mim. A pessoa estava com o currículo de outro, o nome era de outro, mas o telefone e os dados todos eram meus. E a pessoa falava assim, o que você é? Eu falei, eu sou biomédica. Aí a pessoa do telefone falou assim, então vem aqui, porque a gente está com uma vaga para biomédico aberta e vem fazer a entrevista. A gente está precisando de biomédico, quem sabe dá certo. E eu peguei e fui. Uma semana depois, eu pisei no meu serviço, Deus falou no meu coração, hoje é o último dia seu de trabalho. Eu trabalhei o dia inteiro. Quando eu fui embora, me chamaram no escritório e me demitiram. E a primeira coisa que a gente para e pensa, como pode Deus dar uma promessa de promoção, tudo caminhar ao contrário e o resultado ser uma demissão? Irmãos, a gente não entende, mas quando a gente espera no Senhor, quando a gente não desiste no meio do caminho, quando a gente não toma decisões de acordo com a nossa vontade, a gente não usa da nossa própria força e a gente não cede às pressões externas, Deus, Ele faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Quando eu fui demitida, irmãos, eu viajava todo dia e eu tinha acabado de comprar um apartamento, me enrolou tudo a vida. A minha vida estava no avesso. Eu estava afundada em dívidas e eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer? E a única coisa que eu orava a Deus era pedindo uma direção para poder pôr a vida em ordem, porque a palavra do Senhor diz que nós devemos nos apresentar a Deus como obreiros aprovados, que maneje bem a palavra e que não tem do que se envergonhar. E eu tinha muita coisa do que me envergonhar. E com aquela demissão, irmãos, quando veio a rescisão do contrato, eu recebi 3 vezes mais do que eu esperava que eu fosse receber. E com o que eu recebi, eu acertei tudo que eu tinha de dívidas e coloquei a minha vida em ordem. Então, quando a gente espera no Senhor, não importa o tempo, às vezes o nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus, porque a palavra do Senhor diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Mas a gente tem que ter a certeza de que no momento certo o socorro virá.
Porque o tempo de Deus, ele não é fundamentado na pressa humana, mas ele é fundamentado no propósito que o Senhor tem na vida de cada um de nós. Por isso que Davi, certa feita, escreveu lá no Salmo 40, versículo 1: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então esse texto nos dá uma ênfase bem grande de que nós temos que esperar no Senhor mesmo em meio à angústia. Eu estou dando um exemplo do que o Senhor fez na minha vida. É lógico que o meu deserto, a minha provação, não é a mesma de vocês. Cada um tem a sua. De repente, alguns estão numa situação pior do que a que eu estava, outros numa situação melhor. Mas deserto é deserto. A minha cruz, para você, de repente, você não conseguiria carregar. Como eu, de repente, não conseguiria carregar a sua. Por isso que o Senhor Jesus disse: toma a sua cruz e me segue. Então nós devemos aprender a esperar no Senhor, mesmo em meio à tribulação, sem desistir, sem desanimar, aguardando, esperando a resposta. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o que? Os céus e a terra, tudo está nas mãos dele. Não existe impossível para o Senhor. E enquanto nós esperamos no Senhor, a nossa fé, ela vai ser verdadeiramente provada. Nosso caráter vai ser verdadeiramente forjado. Nós seremos verdadeiramente aperfeiçoados e aprovados se nós resistirmos, se nós permanecermos firmes, fiéis no propósito que Deus colocou nas nossas vidas. Deus, ele vai usar esse tempo para moldar o nosso caráter. E Deus mudou muitas coisas em mim, me ensinou muitas coisas. E uma coisa interessante nesse tempo é que lá no fundo, eu acho que a maioria não admite, mas 99% das pessoas tem esse mal. Lá no fundo, eu tinha uma raizinha que é a raiz de toda espécie de males, que é o amor ao dinheiro. A primeira coisa que Deus tratou de arrancar de mim foi isso. Deus me ensinou. Ele começou a me mudar de dentro para fora. E Ele começou a me ensinar que a nossa dependência tem que ser do Senhor. Nós não podemos depender de dinheiro, nós não podemos depender da nossa força, nós não podemos depender de pastor, do irmão da direita, do da esquerda. Nós temos que depender do Senhor. Nesse período de espera também é o tempo que a gente amadurece espiritualmente falando, porque foi nesse período que o Senhor começou a me revelar da sua palavra. Foi nesse período que o Senhor me ensinou a fazer prova da sua palavra. Já dei o testemunho da cura do fluxo de sangue. Provei, a Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Senhor, se está escrito e eu estou na posição que o Senhor deseja, então a bênção que o Senhor deu, deixou escrito lá, tem que se achegar nas nossas vidas. Mas tudo isso nós só alcançamos quando nós perseveramos no caminho e fiel à palavra do Senhor. Quando nós esperamos, aí sim nós estaremos prontos para receber tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Se a gente não passar pelo período da espera, nunca estaremos aptos a tomar posse das nossas bênçãos. Porque é o período da espera que vai fazer com que a bênção, quando se achegar nas nossas mãos,
ela continue sendo bênção e não transformemos ela em maldição. Quando a gente olha para esse exemplo, eu lembro de Judas. Quando Judas traiu Jesus, vendeu ele por 30 moedas de prata, o Senhor, ele fez uma última ceia. E naquela ceia, o Senhor Jesus deu um bocado molhado para Judas. O que é esse bocado molhado? É um pedaço de pão embebido no vinho. Na tradução judaica, quem recebe o bocado molhado é a pessoa de maior honra do lugar depois do anfitrião da festa. Judas tinha acabado de trair Jesus e mesmo assim o Senhor Jesus deu a maior honra para Judas. A Bíblia fala que nesse momento Satanás entra em Judas. Judas levanta da mesa, sai e vai lá entregar Jesus, buscar escriba, fariseu, os guardas para ir prender Jesus. Ou seja, Judas transformou a bênção que Jesus deu para ele numa maldição, porque se ausentou da mesa, se ausentou da comunhão quando recebeu a honra e foi ter negócio com escriba e fariseu. E o final dessa comunhão de Judas, e por não se arrepender de coração daquilo que fez, foi uma forca. Perdeu a sua salvação. E aí fui demitida, mas continuei crendo na palavra do Senhor. Comecei a receber o seguro-desemprego. E aí, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque da mesma maneira que Deus fala, o diabo, ele imita as coisas do Senhor. E ele tenta fazer com que situações aconteçam nas nossas vidas que a princípio parecem ser de Deus, mas não são. Por isso que a Bíblia diz que Satanás ele tem poder de se transformar em anjo de luz. E eu coloquei um propósito no meu coração. Falei, Senhor, eu fui demitida. E nesse meio tempo, a igreja tinha uma série de burocracias para resolver, porque precisava, a gente estava fazendo o estatuto, o registro em cartório. E eu, já que eu estava disponível, Deus me deu umas férias um pouco prolongadas, então eu fui cuidar das coisas do Senhor. E a palavra do Senhor diz que quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, Ele acrescenta todas as outras coisas. E enquanto eu esperava, eu recebi 2 propostas de emprego. Nessas 2 propostas de emprego, eu teria que fazer um rodízio de horário. E um dos horários que eu teria que trabalhar era no período noturno. E eu falei não, porque eu sabia que se eu tivesse que trabalhar à noite, eu deixaria os meus compromissos com o Senhor. Porque eu não poderia estar presente nos cultos, eu não poderia cumprir com o chamado que Deus colocou na minha mão, com o exercício do sacerdócio que o Senhor colocou na minha mão. E eu não quis trocar a presença de Deus pela minha necessidade, por mais que eu precisasse. Eu precisava trabalhar, mas eu não troquei o reino de Deus por coisas materiais. E nisso surgiu uma terceira porta. E essa porta que apareceu, eu tinha 4 anos de experiência, eu tinha todos os requisitos, o horário era bom e eu fui certinha de que essa é a porta que Deus abriu para mim. Cheguei, fiz a prova, fiz a entrevista, bonitinho, passei. 3 dias depois recebi a mensagem. Não. Eu falei, puxa Deus, de novo. E aí, quando essa terceira porta fechou, eu vim pro monte orar e Deus usou o seu profeta e o Senhor falou assim para mim, fui eu que fechei essa porta também. Só abrindo parênteses. Quando eu fui demitida do meu
antigo emprego, eu achei uma coisa estranha, porque eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa e a ansiedade é uma coisa que Deus tratou muito comigo nesse tempo também. E eu conversando falei assim, eu tô achando estranho, porque eu tô cheia de dívida, eu tenho conta para pagar de um financiamento eterno e eu não tô um pingo preocupada. Eu não tenho ansiedade, eu não tô nervosa, eu tenho paz e eu não tô entendendo isso. E a palavra do Senhor diz que a paz que Jesus nos dá, o mundo não vô-la dá, que é a paz que transcende todo o entendimento. Enquanto eu conversava com o profeta do Senhor a respeito disso, Deus usou a vida do profeta e Deus disse que foi ele quem fechou aquela porta na minha vida, mas que era para eu confiar, porque eu cantaria sim o hino da vitória. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, para o hino da vitória, quando é que o hino da vitória foi cantado? Foi quando o mar abriu diante da impossibilidade e o povo de Israel marchou em terra seca, no meio das águas. Lembra que eu falei que no começo tudo começou a andar para trás? Às vezes o Senhor faz a nossa vida andar para trás, o Senhor nos encurrala num beco sem saída, para Ele operar o seu poder nas nossas vidas, para Ele manifestar a sua glória nas nossas vidas, para nos fazer entender que nada vem das nossas mãos, mas que tudo vem da mão do Senhor. O Senhor, quando abriu o mar, o Senhor disse uma frase para Moisés: diga ao povo que os egípcios que hoje eles veem nunca mais tornarão a ver. Às vezes o Senhor nos encurrala em determinada área das nossas vidas para nos ensinar a como lidar com aquela situação, para que nunca mais nós tornemos a ver aquele tipo de aflição, porque a palavra nos moldou, a palavra nos libertou e nós podemos ver a mão de Deus trabalhando em nosso favor enquanto nós esperamos no Senhor. E nesse tempo, quando essa porta fechou, Deus falou que essa porta também era Ele que tinha fechado, mas que era para eu confiar e perseverar, porque Deus abriria uma porta onde não existe porta. E Deus disse que a porta que Ele abriria não supriria somente os meus deleites, mas também toda a necessidade do reino. Porque Deus não faz nada na nossa vida que não tenha um propósito para Ele. Tudo que o Senhor faz na nossa vida, primeiro a honra vai para Ele. A premissa tem que ser dele. E aí Deus me deu um sonho que eu vinha embora de Araraquara para cá, só que era tudo deserto. E eu tava a pé, sozinha, vindo embora. E eu ligava para minha mãe, eu falava: mãe, vem me buscar. E minha mãe falava assim: eu não, se vira. E desligava o telefone na minha cara. Passava gente de carro, eu pedia carona. Os outros fingiam que não me via, me largava sozinha. Em outras palavras, da mesma maneira que o Espírito levou Jesus para ser tentado no deserto, o Senhor também me conduziu para o deserto. E como foi ministrado na quinta-feira, o deserto, ele vem para cada um de nós. Cada um na sua peculiaridade, na sua particularidade,
Porque o que Deus tem para forjar em mim é diferente do que Deus tem para forjar em você. Então Deus nos conduz ao deserto para quê? Deuteronômio capítulo 8, versículo do 1 ao 3. O Senhor diz assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. O Senhor deu uma promessa para o povo, a terra. Só que para eles tomarem posse da terra, era necessário que guardasse o quê? A palavra, guardasse os mandamentos. E além de guardar, era necessário que o povo cumprisse. E quando é que Deus vai ver se nós vamos cumprir com a palavra dele ou não? Se nós estamos guardando a palavra dele ou não? Quando ele nos conduz ao deserto. E aí o Senhor continua: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Quem guiou no deserto foi o próprio Deus. Por que que ele guiou o povo no deserto? Aí ele diz: para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Glória a Deus. Irmãos, e eu posso dizer, meu seguro-desemprego acabou e o Senhor não deixou faltar nada. Glória a Deus. O Senhor me sustentou todo o tempo em que eu fiquei no deserto. Glória a Deus. Quando eu tive fome, o Senhor mandou maná. Quando eu tive sede, o Senhor tirou a água da rocha. Quando eu senti frio, o Senhor mandou a coluna de fogo. Quando o sol estava escaldante demais e eu falava assim: Senhor, eu não estou aguentando, o Senhor mandava a coluna de nuvem e trazia o refrigério, trazia o descanso para a alma. E ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e afadigados, que eu vos aliviarei. E o Senhor não deixou, irmãos, faltar. Às vezes a gente acha que a gente vai padecer. Às vezes a gente acha que a gente vai morrer. Às vezes a nossa força vai embora. E muitas das vezes eu me vi clamando igual o Senhor clamou naquela cruz. Porque muitas das vezes Deus ele silenciava tanto que eu me sentia sozinha. Era como se ele estivesse longe. E na verdade ele não estava longe. Na verdade, no meu maior momento de fraqueza, eu sabia que era quando ele estava me colocando no seu ombro gostoso e me carregando, me conduzindo para sua casa, para o seu aprisco e me sustentando. Então o Senhor não deixa, por mais difícil, irmãos, que seja a situação, por mais impossível que pareça, por mais embaraçoso que esteja, eu falo porque a gente prega aquilo que a gente vive. Confia no Senhor. A palavra diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do vosso coração.
se a gente permanecer firme e fiel, sem perder a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, Ele restaura tudo aquilo que nós perdemos, como diz lá em Joel. Enquanto eu estava no deserto, eu aprendi algumas coisas. E a primeira coisa que eu aprendi foi a depender somente de Deus. Por quê? No deserto não tinha comida, no deserto não tinha água, no deserto não tinha roupa, no deserto não tinha abrigo, mas o Senhor mandou maná, o Senhor mandou carne quando o povo queria carne, o Senhor tirou a água da rocha, o Senhor fez a roupa crescer no corpo, fez o sapato crescer no pé, não deixou envelhecer as vestes, mas o povo permaneceu dependendo do Senhor. Foi no deserto que o povo descobriu que o sustento dele vinha de Deus. E foi ali que eu entendi que tudo que eu tinha, nada era por causa de mim. Deus providenciou maná, Deus providenciou a água, Deus providenciou a roupa, Deus providenciou tudo, cuidou de tudo, tudo na nossa vida. Depende do Senhor, depende da sua vontade. E às vezes a gente esquece que tudo vem dele e acaba colocando a nossa confiança em outras coisas, em outras pessoas, em bens materiais. E aí Deus trata rapidinho de levar a gente para o deserto para arrancar da nossa raiz, do nosso fundamento, tudo isso e mostrar para a gente que a gente tem que confiar somente no Senhor, porque o homem falha, o bem material falha, o dinheiro acaba, um dia tudo isso daqui passa, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Outra coisa que eu aprendi no deserto, quando Deus leva a gente para o deserto, uma das coisas que começa a acontecer é que a gente começa a perder muita coisa. E Deus começa a ensinar a gente a viver com a justa medida. Deus leva a gente para o deserto para nos ensinar qual é o tamanho do celeiro que é essencial para que nós vivamos. Para que tudo aquilo que sobrepuja, nós começamos a priorizar o reino do Senhor. Nós começamos a amar o nosso próximo. E nós entendemos que nós não precisamos de grandes coisas para viver quando nós temos o Senhor, em primeiro lugar, cuidando de nós, e quando nós temos aquilo que é justo, aquilo que é essencial para as nossas vidas. E se tratando de deserto, a gente também não pode deixar de mencionar a tentação. Antes de Jesus começar o seu ministério, depois que ele foi batizado, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E no deserto, o diabo usou da palavra de Deus para tentar Jesus. Só que Jesus destituiu todas as obras do diabo também usando a palavra de Deus. Por isso que o Senhor nos diz na sua palavra: medita na lei dia e noite. Por quê? Para que nós possamos ter na nossa mão a espada do Espírito e o escudo da fé, para que nós possamos combater o bom combate, cumprir a nossa carreira e guardar a nossa fé. E nesse tempo, irmãos, o diabo, ele vem falar com a gente. Ele manda os seus enviados. Deus tinha dado uma promessa para mim. Ele tinha dito que eu iria cantar o hino da vitória. Ele tinha dito que ele ia abrir uma porta onde não tinha porta. E muitas vozes nesse tempo se levantaram para tentar me fazer desviar do caminho do Senhor. Muitas pessoas muito próximas, algumas um pouco longe, mas que
de uma certa forma, foram usadas pelo maligno para lançar os seus dardos, para plantar a dúvida no coração. O inimigo tentou nesse período semear o joio. Então nessa hora, irmãos, quando a gente está no deserto, a gente tem uma escolha a fazer. A gente pode escolher ouvir outras vozes, ou a gente pode escolher perseverar no caminho até que Deus envie o seu socorro, porque Ele é fiel para cumprir. A Bíblia diz que a palavra dele não volta vazia. Tudo que Ele falou. A palavra diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Deus lançou uma palavra ao nosso favor, Ele é fiel para cumprir. E Ele vai cumprir, mas vai cumprir no tempo dEle. Quando a gente encontra essa força em Deus e nós permitimos que Ele haja, a gente deixa Ele agir nas nossas vidas, a gente começa a sair do deserto. Mas a gente sai do deserto diferente de quando a gente entrou. Porque a gente vai sair do deserto preparados. Porque foi depois que Jesus saiu do deserto que Ele começou o seu ministério de pregar, de curar, de libertar. E o mais bonito de tudo é que quando Jesus terminou o seu deserto, a palavra diz que Ele teve fome. E nesse momento, os anjos do Senhor vieram para o servir. Se nós permanecemos fiel na palavra do Senhor enquanto nós estamos no deserto, quando a nossa provação acabar, quando a nossa tentação passar, o Senhor vai mandar os seus anjos com o seu banquete para nos servir. E aí, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, a palavra de Deus diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, quando nós propomos no nosso coração amar ao Senhor com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, de toda a nossa força, Deus, Ele se encarrega de nos dar muito mais do que nós pedimos ou pensamos. E eu falei: Senhor, eu não quero deixar a sua obra, eu não quero deixar de fazer o que eu faço para o seu reino. A minha prioridade é o reino. Aí passou um tempo e eu recebi uma ligação da cidade aqui de Ribeirão Bonito. Era da Santa Casa e a ligação era o seguinte: nós compramos um laboratório, nós precisamos de uma pessoa para tomar conta, traz o seu currículo. Na cidade, aqui, irmãos, nunca teve laboratório. O sangue era colhido aqui e mandado para fora. Não existia essa porta. E lá no começo, no primeiro dia em que eu fui demitida, o Senhor disse: eu abrirei uma porta onde não existe porta. Deus fez todo um movimento e Ele abriu essa porta aqui na cidade, onde o laboratório agora ele está na minha responsabilidade e o horário que eu faço não interfere em nada nas atividades da igreja. Eu consigo continuar priorizando o reino do Senhor, fazendo a obra do Senhor. Eu vou compartilhar 3 textos aqui com os irmãos e eu encerro a palavra. Hebreus capítulo 10, versículo 23, diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. O Senhor é fiel.
mesmo quando nós somos infiéis. Deuteronômio capítulo 28, versículo 13. Quando a bênção do Senhor se achega nas nossas vidas, Deus faz cumprir esta palavra. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não debaixo, quando se obedecerdes aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Então, irmãos, em resumo, não olha para o vento, não olha para a circunstância. Às vezes vai ser desesperador, mas confia no Senhor. Guarda a sua palavra. Seja fiel em cumprir com as suas escrituras, porque Ele vai colocar cada um de nós por cabeça e não por cauda. E mais uma vez eu repito o texto para reforçar. Isaías 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Espera no Senhor, que enquanto nós esperamos no Senhor, Ele trabalha em nosso favor. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Guarda algo. A palavra de Deus diz assim, que os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. E os nossos caminhos não são os caminhos do... Se pegasse ela e promovesse ela de cara, aonde estaria a glória? Estaria no mérito dela. Não, porque eu sou boa. Aí Deus leva lá na impossibilidade e gera uma porta onde não tem. Sabe qual é a possibilidade de ter um laboratório desse aqui em Ribeirão Bonito, irmãos? Isso é milagre. Era zero, você está entendendo? Era a última coisa que pensava. Pensa uma pessoa que viajava todo dia. Talvez, irmãos, quem recebeu a promessa é difícil passar o processo. E o profeta que profetizou? Porque aí você manda a profecia, eu fico imaginando a situação desse profeta. Aí o que acontece? Tudo o quê? Aí todo mundo olha para o profeta e fala o quê? É falso, é mentiroso, zomba, ri. Também não é fácil ser profeta de Deus. Guarda isso no teu coração, amém?